nome é Maite Voit. Estou aqui para a nossa primeira aula de uma série de várias aulas que nós teremos para que você consiga ter o seu primeiro contato com a dança do ventre, ou se você já faz aula, já fez alguma vez na vida, também consiga adquirir mais técnica, treinar junto comigo, né? E para quem não conhece, que consiga se apaixonar por essa arte tão gostosa, que traz tantos benefícios para nós. Então eu espero mesmo que vocês gostem, que vocês me acompanhem e que a gente se divirta muito nesse mini curso de introdução à dança do ventre. Sejam bem-vindas. Mantenha os pés paralelos, vamos entrelaçar os dedos lá na frente, sobe lá em cima, cresce, respira, flexiona os joelhos, leva lá para o lado, contrai o abdômen, troca, vai lá para o outro lado, respira, mantém o abdômen contraído, volta no meio, abre, puxa o braço, olha lá para o lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer e também se encantar pela dança, mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril, então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente, e quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos, então mantenha os dois relaxados e os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente e a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais, leva o máximo que conseguir. Quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho. Leva o bumbum bem lá para trás. E agora a gente vai arredondar. Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão e eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral,
frente, lateral. Lateral, frente, lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído e eu vou levando o meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro, com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora, a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão e a extensão dos joelhos. Frente e trás. Um e outro. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, sobe e desce. Contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas. Sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe, desce. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. E agora, com os nossos corpos acordados, aquecidos, né? A gente já está mais ativa. A gente vai começar primeiramente pensando em como organizar o corpo para realizar as movimentações que a dança do ventre pede. Quando a gente fala de dança do ventre, a gente fala principalmente sobre dissociações. Né? Se você já assistiu alguma apresentação de dança do ventre, ou já viu alguma aula, ou já fez alguma aula, você deve saber que geralmente os movimentos são muito isolados. Então, ou é o quadril que trabalha, ou é o tronco, tem um trabalho grande também de braços, de mãos.
Então, a minha ideia com essa primeira aula é que vocês tenham um contato com essa consciência, que é muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Então, a gente precisa mesmo ter esse primeiro contato para conseguir entender como esses movimentos vão acontecer. Então, falando principalmente do quadril, que é onde acontece a maior parte das nossas movimentações, né? A dança do ventre, como o próprio nome diz, ela é muito focada na região do quadril. E muitas vezes, quando a gente pensa que o movimento acontece direto no quadril, ele acontece no joelho e nos pés. Então, muitas vezes aquele efeito que o quadril parece que está quebrado, né? Muitas vezes as pessoas comentam que parece que o quadril tem vida própria. Muitos desses movimentos vêm do joelho e dos pés. Então, eu quero trazer para vocês essa consciência. Quando a gente fala de movimentações de quadril, nós temos algumas possibilidades de dissociações. Então, vocês estão vendo um desenho aí agora. Esse desenho dessa pizza, como eu brinco com as alunas, é um desenho que expressa todas as movimentações horizontais que a gente pode ter no quadril. Então, a gente vai imaginar esse desenho dessa pizza no chão. Então, nós estaremos no meio deste desenho e todas essas flechas, apontando para alguns lugares, são as direções que o nosso quadril pode tomar. Então, a gente sempre vai tomar por base as movimentações pelos ossinhos do quadril. Então, coloquem a mão aqui, sintam esses dois ossinhos que vocês têm aí, e são eles que vão direcionar as nossas movimentações de quadril. Tanto as movimentações horizontais, quanto as verticais. Para as movimentações verticais, vocês também estão vendo uma outra figura aí. A gente tem algumas possibilidades de movimentações verticais para cima e movimentações verticais para baixo. Nós vamos falar sobre elas também. Então, vamos voltar com as horizontais. Quando eu falo daquele desenho da pizza que eu mostrei para vocês, eu tenho a possibilidade de movimentações do meu quadril para as laterais. Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar manter o meu tronco no centro, no eixo do meu corpo e levar os meus quadris para as laterais. Aqui eu tenho, além da dissociação, vocês vão sentir uma leve transferência de peso. Então, a gente sente que um pé recebe um pouco mais o peso do corpo do que o outro. A transferência de peso na dança também é muito importante, nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, a gente tem aqui a possibilidade de dissociação lateral. Uma outra possibilidade que aquele desenho nos dá é a dissociação frente e trás. Lembrando que eu mantenho os meus pés sempre paralelos, eu não posso deixar minha perna nem muito aberta e nem muito fechadinha, senão eu não consigo executar os movimentos. A perna em direção paralela aos ossinhos do quadril. Então, é só olhar os ossinhos e eu vejo os meus pés na mesma direção. Então, essa movimentação frente e trás. Frente e trás. Também é uma das possibilidades de dissociação que eu tenho na dança do ventre. Próxima dissociação, diagonal. Então, lembra que eu falei dos ossinhos? Agora eu tenho um ossinho mais à frente do que o outro. Então, eu vou pensar numa diagonal. Então, eu tenho essa possibilidade de dissociação. Lembrando que aqui, só os meus quadris estão apontando para a diagonal. Reparem que eu mantenho o meu braço aqui na lateral, para o meu tronco ficar olhando para frente. E os meus pés também. Então, eu tenho os pés olhando para frente, o tronco olhando para frente e o quadril na diagonal. Essa movimentação já soa um pouco mais incomum para o nosso corpo. Então, talvez vocês sintam uma certa resistência do corpo de vocês em executar essa dissociação. Então, eu tenho de um lado e do outro também, as diagonais.
Além dessas movimentações, dessas dissociações, na dança do ventre a gente tem um trabalho de encaixe e desencaixe de quadril. Então, como esse movimento vai acontecer? A gente imagina como se a nossa bacia fosse girar, como se fosse um guidão de uma moto, vamos pensar mais ou menos assim. E a minha bacia, ela gira. Então, eu tenho a minha pelve elevando e a minha lombar, ela vai alinhar. Então, eu vou ter um alinhamento aqui e a pelve contrai. Lembrando que quando eu falo dessa contração, eu não estou falando de contração abdominal. Ela acontece como um reflexo. Mas o principal é a região pélvica. Não é para frente esse movimento. Ele é do eixo do meu corpo para dentro. Para dentro. Então, imaginem que vocês têm 2 cabinhos aqui no quadril de vocês. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou girar. Girar. Então, eu tenho a elevação da minha região pélvica e volto. Elevação da região pélvica e volto. Esse movimento, por si só, já é um movimento da dança do ventre, que é o encaixe e desencaixe. Muito usado, principalmente para ondulações, para marcações. Então, esse é um exercício interessante de se fazer para ajudar a soltar o quadril para os movimentos. E aí a gente tem as dissociações verticais. Quando eu falo de subir ou descer o meu quadril, a gente tem uma relação muito direta com os pés e com os joelhos. Quando a gente sobe o quadril, eu vou elevar o meu calcanhar e estender o meu joelho. Então, lembrem dos ossinhos. Eu preciso que um ossinho fique mais alto do que o outro, tá? Então, eu elevo o meu calcanhar, estendo o meu joelho e o meu quadril sobe. O outro está no chão, para a gente conseguir ter um desnível do quadril. A gente usa muito isso na dança do ventre. Esse tipo de dissociação é uma dissociação vertical para cima. E como seria essa dissociação se ela fosse para baixo? Eu flexiono um dos meus joelhos. Então, eu tenho um joelho estendido, o outro joelho flexionado e a minha bacia responde a esse estímulo. Então, conforme eu flexiono um dos lados, esse lado desce. O outro lado também. Então, essa alternância de joelho faz com que a minha bacia responda e o meu quadril tenha um desnível relativo ao joelho que está flexionando. É uma dissociação um pouco incomum para o nosso corpo, porque também não é uma movimentação do dia a dia, né? Ninguém faz isso no dia a dia, normalmente. Mas, talvez vocês sintam também uma resistência, assim como a diagonal, mas nada que a gente não acostume. Então, um joelho flexionado de cada vez faz com que os meus quadris desçam. Então, essas são basicamente as dissociações que a gente tem no quadril. Quando a gente fala de movimentos de dança do ventre e das danças em geral, existe um consenso com relação à contração abdominal. Isso é muito importante. Aí vem um pouco daquela questão do mito que a dança do ventre dá barriga, né? Não dá barriga, tá, gente? Já vou aproveitar para desmistificar isso aqui. Dança do ventre não dá barriga. Principalmente por ser um exercício de muito fortalecimento dessa região e que a gente trabalha com contração abdominal. A contração abdominal, ela é importante para manter a sua coluna no lugar, principalmente em alguns movimentos que exigem um pouco mais da região lombar. Então, a gente precisa tomar cuidado para não se machucar. E essa contração abdominal ajuda muito nisso, além de ajudar também na nossa colocação postural. Todo mundo que já assistiu qualquer apresentação de dança pode ter percebido, existe uma postura. Toda bailarina tem uma postura.
A gente não vai dançar com a mesma postura que a gente anda no dia a dia, na rua, né? No trabalho. Então a dança ela exige um outro tipo de colocação postural, mais elegante, mais alongada, e a contração abdominal faz parte disso. O que é importante salientar aqui é que a contração abdominal nada tem a ver com a respiração. Imagina se a gente dançasse com o abdômen contraído o tempo inteiro e isso afetasse a minha respiração. Ninguém aguentaria dançar 2 minutos, né? Então, a contração abdominal, ela tem relação direta apenas com a musculatura do abdômen. Então, é legal treinar essa contração e perceber se ela afeta a sua respiração. A gente não pode contrair o abdômen e puxar a respiração junto. Isso não funciona. Então, a gente precisa separar. A respiração é uma coisa e a contração abdominal é outra. Eu costumo dizer como se a gente tivesse um cordãozinho aqui nas costas e a gente amarrasse, a gente puxa o umbigo lá para dentro. Puxa o umbigo como se ele fosse colar lá na sua lombar, mantém ele para dentro, então a gente vai ativar toda essa região abdominal e mesmo com o abdômen contraído a gente consegue respirar normalmente, tanto é que eu estou com o abdômen contraído e estou falando com vocês normalmente, tá? Então isso é importante observar, não pode afetar a respiração de vocês. Então durante as aulas vocês vão perceber que eu falo bastante, contrai o abdômen, porque isso ajuda na nossa colocação como um todo para a execução dos movimentos. Outra coisa importante na dança são os ombros. Então, quando eu falo de ombros relaxados, eu não estou falando de ombros caídos para frente, tá? A gente vai girar os ombros para trás e vamos relaxar os braços. Então, esse ombro ele fica para baixo. Isso faz com que eu fique mais alongada aqui na parte superior e tenha uma postura mais bem colocada junto com a contração abdominal. Executando os movimentos de quadril, a não ser que seja uma aula só voltada para braços, que a gente vai ter também, os braços vão ficar aqui na lateral. Lembrando que essa lateral, ela é quase que uma diagonal. A gente arredonda um pouco o formato desses braços, porque se eu deixar muito na lateral, fica desconfortável. Então, a gente traz para a diagonal, com os ombros lá atrás relaxados, esse braço vai ficar bem colocado aqui na lateral. Esses braços são importantes também, até para ajudar a gente em alguns movimentos. Como eu disse, movimentos de diagonal e tudo mais, esses braços aqui na lateral, eles acabam ajudando a manter o nosso corpo, o nosso tronco isolado, olhando para frente. Além dos braços, a gente também tem na dança do ventre movimentações de tronco. Então essa parte superior também trabalha na dança do ventre. E esse tipo de dissociação que eu estou fazendo aqui é um bom treino, um bom exercício para começar a soltar. A nossa ideia é desmembrar a parte de baixo do seu corpo com a parte de cima. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os quadris trabalham independentes e o tronco também vai trabalhar independente. Então, a gente tem aqui a cintura como um divisor, tá? O que acontece para cima é uma coisa, o que acontece para baixo é outra. E quando a gente tiver que juntar, tiver que fazer tudo numa mistura, a gente faz com consciência. Mas primeiro a gente precisa aprender a separar. Então, essa movimentação aqui, pode colocar a mão na cintura, o quadril fica no lugar. Então, eu não estou movendo o meu quadril para os lados. Eu estou com o abdômen contraído e o meu tronco está trabalhando uma dissociação lateral. Então, eu levo ele para um lado e para o outro. Nesse momento, vocês vão sentir uma ativação aqui da região lateral do abdômen. É normal. Procurem respirar normalmente. Então, esse é um dos exercícios para a gente também aprender a dissociação de tronco. Outra dissociação seria a vertical. Então, eu tenho sobe e desce.
sobe e desce. Vou fazer de lado para vocês verem. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Cuidado para não fazer sobe e o quadril ir junto e nem no desce o ombro vir junto, tá? Então o desafio é manter o quadril no lugar, os ombros no lugar e trabalhar somente o tronco. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É importante reparar as escápulas de vocês, que são essas asinhas que a gente tem aqui nas costas. Quando a gente trabalha essa movimentação, elas fecham e abrem. Fecham e abrem. Então, a gente vai sentir essa movimentação também das escápulas. É muito importante porque faz parte da nossa caixa torácica. Então, essa movimentação ela vai também lá nas suas escápulas. Além de toda essa consciência que eu passei para vocês, como eu já havia dito, a questão da transferência de peso é muito importante na dança do ventre, em todas as danças, né? Eu costumo dizer que a transferência de peso é como se a gente estivesse andando. Se eu estiver andando na rua, eu preciso pisar num pé e transferir para o outro, para que eu consiga evoluir na minha caminhada. Na dança do ventre, nas danças em geral, é a mesma coisa. Eu preciso sentir aonde está o peso do meu corpo, em qual perna é a responsável por carregar o peso do meu corpo. E isso a gente precisa sempre perceber, porque na dança, na evolução das movimentações, a gente trabalha com bases diferentes. Então eu posso ter uma base fixa, onde os meus dois pés estão dividindo o peso do meu corpo, mas eu posso ter bases também onde um pé é como se fosse só o enfeite. E a responsabilidade de segurar o peso do meu corpo está todo em outro. Então, essa perna a gente chama como perna de base, né? Quando a outra está sem peso. E essa transferência de peso é muito importante. Então, um exercício legal que eu acho importante de fazer e tomando essa consciência é exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Vão sentindo como que o peso oscila em um pé e outro. Um pé e outro. Pode levantar. Às vezes, levantando o pé, a gente tem uma noção melhor de como o peso está sendo alternado. Ou não, sem levantar o pé, mas entendendo como que o corpo está recebendo o peso. Outra coisa importante são os joelhos. Eu não vou manter em momento algum, se existir algum momento, é muito raro, o meu joelho totalmente estendido, lá atrás, muito esticado. Isso não é saudável enquanto a gente estiver dançando. A gente precisa manter, para as movimentações de quadril, os joelhos mais relaxados. Não é dobrado, é relaxado. Então é de uma maneira confortável. Ele não está totalmente estendido lá atrás, porque isso vai travar alguns movimentos, mas também não é dobrado, porque aí eu mexo com a minha altura, eu mexo com toda a estética do meu movimento. Ele é relaxado, ele é amortecido. E aí a gente tem uma consciência um pouco mais completa do nosso corpo, como ele vai se comportar, para que a gente consiga realizar os movimentos da dança do ventre. Um outro ponto importante que a gente tem na dança do ventre são as mãos, né? Como eu disse, quem já assistiu ou quem gosta de dança do ventre, espero que você seja uma dessas pessoas, porque se você está aqui fazendo aula comigo é porque você gosta da dança do ventre. Nós percebemos muitas movimentações de mãos. As mãos realmente elas são muito importantes na dança. E quando a gente fala de mãos, a gente não fala de uma coisa só. Na dança do ventre, a gente fala de pulso, a gente fala da mão e a gente fala dos dedos. Então, essa consciência de pulso solto, né, que a gente fala, amolecer o pulso,
deixar o pulso molinho. Isso é importante, porque as movimentações da dança do ventre, elas partem, numa grande maioria, do pulso, tá? E a gente também tem as mãos, os dedos. Então, os dedos, eles são responsáveis por uma leveza, pela delicadeza dos movimentos. A gente vai ver o posicionamento das mãos e dos braços mais detalhadamente na aula em que eu falo só de braços. Mas é importante que vocês também venham tomando essa consciência dos dedos. Os dedos falam também na dança. Então, quanto mais leveza e mais soltura a gente conseguir ter nos pulsos e nos dedos, melhor para o nosso desempenho. Agora a gente vai praticar um pouco de todos esses exercícios e todas essas dissociações que eu passei num ritmo árabe, para que a gente possa se sentir já um pouco mais dançantes. Além de todas essas dissociações que nós temos e toda essa consciência corporal que a dança do ventre exige, a gente ainda tem trabalhos de meia ponta, trabalhos de posicionamento de pernas, que são específicas para alguns movimentos, transferências de peso mais específicas, né, em contagens diferentes desta que eu passei, além de muitos outros detalhes. A dança do ventre ela é formada por muitos detalhes, muitas coisas que fazem com que ela fique
mais charmosa, com que ela fique mais interessante. Movimentações de cabeça, movimentações de ombros, pés, pernas também entram nesse pacote de itens que fazem com que a dança do ventre seja linda, muito charmosa, muito interessante, muito fascinante. E tudo isso é uma questão de maturidade corporal. Então, se hoje é a sua primeira aula, eu peço paciência para você, porque o teu corpo precisa entender um pouco do que está acontecendo. Então, com calma, ele vai assimilando, ele vai entendendo e devagar você vai percebendo que essas movimentações vão ficando mais naturais no teu corpo. Essa nossa primeira aula foi só para que vocês pudessem ter a noção da consciência corporal. Vocês vão perceber como essa aula faz diferença depois no andamento das próximas, onde nós vamos falar exatamente de movimentos, né, propriamente ditos. Então, essa parte de consciência é importante, porque em alguns momentos a gente vai retomar e quanto mais vocês tiverem essa consciência, mais naturais os movimentos ficam no corpo de vocês. Então, para uma primeira aula, é isso. Eu espero que vocês gostem e que vocês treinem. E agora, para voltar um pouco o corpo e para relaxar um pouquinho, a gente vai ter um pequeno alongamento de encerramento. Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios, é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E pra gente também relaxar um pouquinho. Então a gente vai puxar a cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço que não está trabalhando. Deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira. Vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também. Alonga bem essa região. Para baixo também, entrelaça os dedos atrás da cabeça e leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros, relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Contrai o abdômen. Não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Outro lado também. Segura, equilibra. Contrai o abdômen. Respira. Vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal.
lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima!